Amados irmãos, Deus me tocou para nós começarmos essa campanha buscando os melhores dons. Eu quero pedir a vocês, não faltem na campanha, porque como é uma série, nós precisamos ter uma sequência nisso. Amém, queridos? Amém? Para que eu consiga explicar para vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Amém? Existem 9 dons do Espírito. Quantos dons? 9 dons. Dons significa presente. Amém? Qual é a diferença entre dons e fruto? Presta atenção. Qual a diferença entre dons e fruto? Dons é aquilo que Deus entrega para nós. Então, nós buscamos a Deus e Deus nos dá dons. Quanto mais vamos nos enchendo, Deus nos dá dons. Amém? E o fruto? O fruto é de nós para Deus. É como respondemos a Deus. Os dons de Deus são irrevogáveis. Uma vez que você recebe o dom, Deus não vai tirar mais de você. Todavia, a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Por isso que nós temos que estar ligados e não podemos nos maravilhar com dons. Porque às vezes uma pessoa tem dom e não tem fruto. E às vezes a igreja fica maravilhada com dom, mas quando vai ver a pessoa não tem fruto. Viu? Então é muito importante nós também cuidarmos do fruto. A Bispa Kelly está ministrando no nosso clube de membros sobre os frutos do Espírito. Também é muito importante, vocês vão aprender tudo isso aqui. Amém? Então, às vezes a pessoa não entende. Poxa, mas fulano, né, é tão usado nos dons, mas pisou na bola nisso, naquilo. Como é que pode? Pode. Claro que pode. Você não tem fruto. Então, o fruto é o caráter. O dom é o que Deus dá. E Deus não vai tirar, mas Deus vai cobrar no final. Então você não fique nunca iludido com dom. Tá? Porque às vezes a água é limpa, mas o cano pode estar sujo. E Deus vai usar para abençoar a igreja, para abençoar a mim e a você. Amém? Nós precisamos buscar também o fruto do Espírito. E nós vamos tratar sobre tudo isso em nome... Meu filho, eu vou precisar muito de você aí hoje, tá? Vamos abrir a Bíblia então em Atos capítulo 2, verso 4. Vamos começar falando então sobre o primeiro dom, que é o dom de línguas. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 31, que nós devemos com zelo os melhores dons. Diga assim, eu devo buscar os melhores dons. Amém? Vamos começar a falar hoje sobre as línguas estranhas. Atos capítulo 2, verso 4 diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós, pentecostais, entendemos biblicamente que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Essa é a evidência. Toda vez que a Bíblia diz que houve o batismo com o Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Ai, apóstolo, então eu não tenho o Espírito Santo, porque eu não falo em línguas? Não. Quando você aceitou Jesus, você aceitou pelo Espírito. Você é o Espírito Santo. Mas o batismo é o revestimento de poder. Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos, sobre os apóstolos. Mas ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto recebais o batismo, o revestimento.
fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então esse revestimento aconteceu em Atos 2:4, quando o Espírito Santo veio sobre eles. Amém? Atos nos apresenta a primeira vez que os homens santos de Deus falaram em línguas estranhas. Elas foram faladas pelos discípulos de Jesus no dia de Pentecoste. Um pouquinho só mais baixinho. Marcando o início da colheita de almas. E estas foram as primeiras línguas estranhas faladas. Elas estão classificadas entre os 4 tipos, diga comigo, 4 tipos ou manifestações diferentes de línguas estranhas. Tá? Existem 4 tipos de línguas. Ok? Centenas de crentes de milhares de igrejas jamais ouviram falar sobre isso. Existe uma grande confusão por falta de conhecimento. Ok? Então talvez você está pensando, existe 4 tipos de línguas? Eu sempre imaginei que só existia uma. Às vezes a pessoa até pensa que isso é heresia. Mas para nós entendermos sobre as línguas estranhas, nós precisamos saber algumas coisas. Vamos lá. Pregando para uma multidão sobre Jesus e sobre o pecado, Pedro disse a eles, isso está lá em Atos capítulo 2, verso 38 a 39, diz assim: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, nos chamar. Então, quando nos convertemos e no exato momento que aceitamos a Jesus como Salvador das nossas vidas, nós recebemos o dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo, sendo que Ele próprio vem morar dentro de nós e nos tornamos casa dele. Mas além de receber o Espírito Santo, existe à nossa disposição a promessa do Pai, que é o batismo com o Espírito Santo. A exemplo de Jesus, quando foi batizado no dia do seu batismo em águas. Coloque aí para mim, por gentileza, Mateus capítulo 3, verso 16. Se você puder, nesses cultos, irmãos, trouxer a sua Bíblia, grifar esses textos, anotar, é muito importante. Amém? Anote tudo, anote no seu celular, é muito importante. Amém, meus irmãos? Mateus 3,16. Vamos entender melhor isso. E sendo Jesus batizado, repita comigo, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e o que aconteceu? E lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então vamos entender isso. Este batismo dos apóstolos aconteceu em Atos 2. Quando os discípulos estavam reunidos no cenáculo e depois não parou mais, continuando até o dia de hoje. Olha o que diz Atos 2, do verso 1 ao 4. Coloque ali para mim, Atos 2, do verso 1 até o 4. Vamos ler. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos no mesmo lugar unanimemente, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por
eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Muitos anos depois, Pedro foi à casa de um homem chamado Cornélio. E ali aconteceu também o batismo com o Espírito Santo. Olha o que diz, vamos ler agora, Atos capítulo 10, 44 a 47. Isso aconteceu muitos anos depois. Porque você vai encontrar tradicionais que vão dizer para você que o batismo foi só ali e acabou e não aconteceu mais. Mentira e heresia. Olha o que diz Atos 10, 44. Atos 10, 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Quem dera isso acontecesse hoje aqui. Vou repetir. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Aleluia. Aleluia. E respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Ou seja, eles ainda estavam em dúvida, os judeus, eles estavam em dúvida, os da circuncisão, os judeus. Pode dar mais som aqui para mim, parece que deu uma melhorada agora. Se puder me dar mais um pouquinho. E aí o que aconteceu? Eles viram quando Pedro estava pregando, Jesus batizou aquele povo todo, que não era judeu. E ele disse assim, se Deus batizou eles com o Espírito Santo, como nós vamos negar para eles o batismo nas águas? Agora vamos ler Atos capítulo 19, verso 3 até o 7. Pode aumentar esse retorno, meu filho? Atos capítulo 19, não é que o som está ruim não, é que a minha voz está rouca. Atos 19, verso 3. Pode aumentar, isso. Vamos ler Atos 19, 3 a 7. Agora melhorou. Olha que coisa linda. A Bíblia fala sobre 12 homens. Quantos homens? Que profetizavam. E Paulo, impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o batismo com o Espírito Santo. Olha o que diz o texto. Atos 19, 3. Perguntou-lhes então, em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. O que é o batismo de João? O batismo nas águas. Amém? Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas, e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Em todas essas ocasiões, irmãos,
quando o batismo, Raul, acorde aí, em todas essas ocasiões, quando o batismo no Espírito Santo veio, eles falaram em línguas estranhas. Vocês perceberam isso ou não? Agora vamos ler 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Repita comigo. O que fala em língua desconhecida não fala aos homens, fala a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Então presta atenção. A Bíblia diz que quem fala em língua estranha fala a Deus. E ninguém o entende. Então se você vai pregar, vai falar de Jesus, e você começa a falar só em línguas, ninguém vai entender? Nada. Ok? Então língua estranha não é para você pregar. Eu tenho um recado para você, Rinaldo. Labandore, Cachuri, Alabare, Kamanai, Ribinesse, lá, entendeu? Entendeu? Não vai entender. Tem outros irmãos que acham que o batismo do Espírito Santo ele quer expulsar demônio. Ele põe a mão e começa a expulsar o demônio em línguas. Também não, está errado. Ok? Por isso que a Bíblia diz que quando você falar em línguas, o outro tem que interpretar. Ok? Então escute isso. O que fala em língua estranha, não fala aos homens, fala a Deus. Ninguém o entende. Ele fala mistério. A Bíblia diz, repita comigo, a Bíblia diz que estranha fala a Deus. E ninguém entende. Agora fala para quem está do teu lado aí, ninguém. Nem homens, nem anjos, nem demônios. Só Deus. Olha que maravilha. Então imagine que você falar em línguas é você ter um canal direto com o Pai. Então às vezes eu quero falar num assunto, ou eu quero orar. Vamos dizer que eu queira fazer uma oração pelo pastor Rinaldo, ou pela Kelly, ou por qualquer outra situação. E quando eu começo a falar, orar em línguas nesse assunto, eu posso pensar nesse assunto e orar em línguas, o diabo não sabe o que eu estou orando. Só Deus sabe. É um canal direto entre os filhos e o Pai Celestial. Como você pode saber que você tem o direito a isso e não buscar isso? Só se você for maluco. Então, esta língua, de 1 Coríntios 14, 2, diga comigo, esta língua, de 1 Coríntios 14, 2, é a língua para edificação pessoal. A língua para edificação pessoal é recebida no momento do batismo com o Espírito Santo. Estas línguas são um presente de Deus para todo crente que crer. Repita comigo, estas línguas são um presente de Deus para todo crente que crê. Mostra isso para mim, apóstolo, com prazer. Coloca aí para mim, por gentileza, filho. Marcos capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 17. Está na Bíblia. Quem falou isso aqui? Foi Jesus. Diga Jesus. Vamos lá? Diga comigo. Estes sinais seguirão. Quem? Tem alguém aqui que crê? Estes sinais seguirão quem? Aí o geladão, o tradicional, o cemiteriano,
Ele diz: não acredito nas línguas para hoje. Vai falar em língua? Problema dele. Não creio nos dons do Espírito para hoje. Continue não crendo, irmão. Esse sinal é para quem? Tem alguém que crê aqui? Se eu sou você, eu estava dando um aplauso para Jesus e um glória a Deus. Estes sinais seguirão os que? Quais são os sinais em meu nome? Que mais? Coloca aí 18. Que mais? Que mais? E que mais? O que você está esperando para manifestar esses dons, meu irmão? O que você está esperando para andar no Espírito? O que você está esperando para viver essa Então essas línguas são línguas, diga comigo, são línguas para crescimento espiritual pessoal. Para que você cresça em Cristo e no crescimento de Cristo. Quer ver? Olha o que diz a Bíblia. 1 Coríntios 14, verso 4. Coloca aí para mim, por favor. 1 Coríntios 14, verso 4. Repita comigo. E o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Agora olha o que diz 1 Coríntios 14, verso 5. Apóstolo Paulo, presta atenção. De todos os apóstolos, o mais culto, o mais erudito, era Paulo. E olha o que Paulo diz. Eu quero que todos vós falem em... Vamos repetir isso? Eu quero. Quantos irmãos? Quantos? Então a língua é para todos? As línguas para a edificação são como um canal direto individual de cada crente para com Deus. Mas muitos se perguntam, se estas línguas são um canal direto, por que não usamos este canal sempre? E por que este assunto é tão atacado? Por que temos medo de falar em línguas? Guarda isso aqui, irmão. Tem duas coisas que o diabo detesta. Uma é quando você fala o nome de Jesus. Um crente que sabe usar o nome de Jesus, ele é uma bomba atômica no inferno. Porque ele tem que se dobrar, ele tem que recuar, ele tem que sair. Por isso você precisa aprender a usar o nome de Jesus. Não é toda hora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Satanás, em nome de Jesus. Não. Meu irmão, quando você sabe o que é o nome de Jesus, você falou o nome de Jesus. Acabou. Ele tem que recuar, ele tem que sair, ele tem que tirar a mão. Ele tem. Segundo, quando você fala em língua estranha, porque ele não entende nada. Então escute. Por que temos tanto medo de falar em línguas? Por que só usamos esse dom na igreja e ainda ficamos pensando, será que é de Deus ou é da minha carne? Ou então, diante na tua mente, você está copiando do outro. Meu irmão, se você começar a falar em inglês, o seu inglês vai ser parecido com o do outro. Se você for falar em japonês, o seu japonês vai ser parecido com o do outro. E se você for falar em língua estranha, com certeza as línguas vão ser parecidas com o do outro. Não tem nada errado nisso.
Não caia nas armadilhas do inimigo. Você acha que você está na carne? Na vigília, você está aqui em oração. Muitos de vocês vieram cansados, vocês têm tantas mil coisas para fazer. Você está aqui porque você é crente, porque você quer mais de Deus, você ama Jesus. Como é que o diabo vai dizer para você que você está na carne, meu irmão? Quando o diabo vir com essas mentiras dele, coloque ele no lugar dele. Sua carne não quer falar em línguas e não quer mistério, não quer dom do Espírito, não. Sua carne quer briga, fofoca, sexo, farra, bebida, briga, tudo isso. Olha lá em Gálatas 5:19, você vai ver o que a carne gosta. Amém? Então, repita comigo, falar em línguas para edificação é uma linguagem de oração. É uma linguagem para orar. Então presta atenção nisso. A Bíblia diz, quando estamos falando em línguas para edificação, não estamos falando com homens. E nem para homens. Estamos falando com Deus. Então, pelo amor de Deus, irmão, você não precisa sentir o clima para falar em línguas. Você não precisa estar no momento... Não, se você já é batizado com o Espírito Santo, você pode abrir sua boca e falar em línguas no carro, tomando banho, lavando louça, em qualquer lugar. Assim como você fala em inglês ou em português, na hora que você quiser. A partir do momento que essa língua é sua, você fala ela a hora que você quiser. Entenda isso, irmão. E as línguas de edificação, elas são criadas dentro de nós, pelo Espírito Santo, que ouviu do Pai os planos que Ele tem para a nossa vida. E Ele cria estas línguas e despeja elas em nosso espírito, nos edificando. Coloca para mim 1 Coríntios 14:14. Então aprenda isso aqui. A oração em línguas é o Espírito Santo orando em nosso espírito. Vamos, diga, a oração em línguas é o Espírito Santo orando em nosso espírito. E então nós oramos falando como está escrito. Porque se eu, olha o que diz lá, ó. Vamos repetir, 1, 2, 3, vamos lá. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora o quê? O meu espírito ora? Glória a Deus. Deus tem um plano todo próprio para você e para a sua vida. E quando o Espírito Santo ora por você, Ele pega esse plano para a sua vida, que Ele ouviu o Pai falar, e Ele derrama no seu espírito. Por isso, depois você vem numa vigília, ou você participa de uma escola de avivamento, ou você começa a participar da intercessão, e você fala em línguas, ou você se edifica em Deus e adora. Sabe o que acontece? Depois você começa a vir como flashes de aquilo que era um problema para você, de repente vem uma solução. Ou então começa a vir pregações, ou então começa a vir louvor, ou então começa a vir direção, ou então você recebe uma autoridade nova. Por quê? Porque o Espírito ministrou você. Isso é tremendo. O que acontece em nós quando nos edificamos? A resposta é simples. Crescemos. Diga comigo, crescemos. Então você começa a entender a palavra. A palavra se torna viva para nós. Então entenda isso aqui. Falar em línguas nos desenvolve espiritualmente. Todos os crentes ser usados pelo Espírito Santo para que pessoas possam ser curadas através da oração. E isso chamamos de sinais para os que crerem. Mas isso não quer dizer que todos os crentes são usados
nos dons de curar. Vou repetir. Todo crente, qualquer um, pode ser usado pelo Espírito para que pessoas possam ser curadas através da oração. Isso é sinal para os que creem. Mas não quer dizer que todos os crentes são usados nos dons de curar. Assim também existem línguas para edificação, que são para todos os crentes, para a sua edificação pessoal. Agora vamos aprender um pouco mais. Mas existe também o dom de variedades de línguas, que não são para todos os crentes, mas somente para alguns. Como diz Marcos 16, sobre os sinais. Estes sinais seguirão os que creem. E estes sinais que Marcos fala, poderão acontecer na vida de todos os cristãos convertidos que crerem. Não há uma classificação. Nesse caso, Jesus abriu para todos os que crerem. O texto diz: os sinais seguirão os que crerem. Todos os que crerem podem ser usados neste fim. Sinal 1. Sinal 1. Se você crê, você pode, em nome de Jesus, expulsar demônios. O que são demônios? São espíritos malignos que possuem pessoas ou governam locais. Às vezes, você vai num lugar e você vê que tem um espírito ali que está trazendo miséria, ou trazendo enfermidade, ou travando tudo. Você vai ser enviado por Deus naquele lugar, e se você crer, você vai expulsar aquele mal daquele lugar, e aquilo que não prosperava vai prosperar. Aquilo que não andava vai andar. Onde existia somente miséria vai ter prosperidade. Onde existia apenas doença vai começar a ter cura. Sinal 2. Falarão novas línguas. São novas línguas para a vida da pessoa. Línguas novas para ela, que ela não conhece e nem se aprende. Estes, sinal 3, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Cura de enfermidade. Estes sinais são para todos. Diga para mim, os sinais são para todos. Agora, os dons de curar, por exemplo, não são para todos. Mas os sinais da cura, sim. Todos podem orar por cura, todos os crentes. Assim também, as línguas para edificação pessoal são um sinal para todos. Mas o dom de variedade de línguas, não. Variedade de línguas é um dom e depende do Espírito Santo doar, te dar esse dom. Veja o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. 1 Coríntios 12, 7. Saúde. Amém? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Agora, 1 Coríntios 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Mas mesmo sendo assim, é interessante dizer que tanto a oração de cura como as línguas para edificação pessoal podem fazer parte tanto dos dons de curar, como da variedade de línguas, ou seja, estão inseridos no mesmo. Então, meus amados irmãos, o que é importante você entender? Primeiro, que existe a multiforme graça de Deus. Deus age de muitas maneiras. E muitas vezes, como Deus não nos usa naquela maneira, nós julgamos o outro ou criticamos o outro. Meu irmão, o Espírito sopra como Ele quer.
Outra coisa, os dons é dado pelo Espírito para aquilo que for útil. Um dia a irmã falou assim para mim: eu estou tão triste com Deus. Eu disse: por que, irmã, você está triste com Deus? Deus é tão bom. Ela disse: porque eu estou pedindo o dom da cura e Ele não me deu. Eu falei: não acredito. Para que você quer o dom da cura, irmã? É porque meu marido está com câncer, eu quero um dom da cura para curar ele. Então, ela pode orar pela fé e os sinais podem acompanhar ela. Mas o único dom que é para a nossa edificação é o dom de línguas. Todos os outros dons são para a edificação do corpo. Nós vamos aprender isso aqui durante essa série. Então, por exemplo, se você começa a fazer visitas, vamos dizer, em hospitais, e orar por pessoas, ou se você começa a se envolver no ministério da igreja, começa a fazer visita, então o Espírito Santo vai ver que você necessita de um dom, e aquilo vai ser útil, então Ele vai te entregar. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas pessoas esperam primeiro receber um talento, um dom, para começar a fazer. Não, é o contrário. Comece a fazer. E Deus vai começar a te capacitar, a te entregar. Se Deus vai lá e te dá, uma oportunidade, e você vai e começa a pregar em lugares onde tem pessoas endemoniadas. Sabe o que vai acontecer? O Espírito vai te dar revestimento e autoridade e vai começar a te fazer entender o reino espiritual para que você expulse demônios. E você vai começar a viver sinais. Agora tem uma coisa, irmãos, extraordinária. É o que o apóstolo Paulo disse, que nós devemos buscar os melhores dons. Então, o batismo com o Espírito Santo é apenas o começo. E é uma pena que muitos não façam questão de falar em línguas. Eu quero encorajar você a buscar isso. De verdade, isso é muito importante. Muito. Muito. Mas é uma pena que muitos, ao começarem a falar em línguas, eles pensam: agora já fui batizado com o Espírito Santo. E para por aí. E não a interpretam. E não tem discernimento de espírito. Vocês vão aprender sobre todos os dons aqui nessa campanha. Meu irmão, Deus tem muito mais para te entregar. E quanto mais você recebe, mais você se torna útil no reino. E mais Deus te edifica. Porque, irmãos, o reino é uma semeadura. Quanto mais você entrega, mais vem sobre você. Que Deus possa nos usar nos dons, nos talentos. Você precisa se abrir para isso. Às vezes a gente está tão preocupado só com a gente, que a gente se esquece que tem mais. Abra sua visão. Abra sua mente. Abra seu coração. Deus quer usar você. O diabo é mestre da mentira em falar para você: olha como aquele lá é usado. Olha lá, tá vendo? Aquele lá, nossa, ele é demais. Olha aquele ali, você nunca vai chegar ali. Mentira de Satanás. Mentira. O que está disponível para mim, está disponível para você. A porta da graça dos dons estão abertas. Busquemos, meus irmãos. Busquemos. Desliga um pouquinho essa televisão. Vai para o quarto de oração. Bota o relógio para acordar meia hora mais cedo, uma hora mais cedo. E começa a fazer campanha. Busque. Senhor, se é verdade, eu quero. Eu quero. Quando eu entrei primeira vez numa igreja, irmãos. Porque hoje a gente pensa que o que vai atrair o jovem é a luz. O que vai atrair o jovem é a máquina de fumaça. O que vai atrair... Irmãos, isso aí não me atraía não, porque eu já conhecia. Eu já ia no salão de baile, eu já rodava tudo.
Mas quando eu vi uma irmãzinha que se levantou e começou a tremer e falar em línguas com uma autoridade, e aquele pastor começou a interpretar o que aquela menina falava, eu olhei aquilo e eu disse: isso aí eu nunca vi na minha vida, não. Isso aí é mistério. E eu disse: Deus, se isso é de Deus e se está disponível, eu quero. Levante a tua mão agora e diga assim: Pai, se é teu, eu quero. Eu quero. Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai, eu ensinei nesta noite acerca dos dons espirituais. Senhor, a tua palavra diz que, estando reunidos naquele lugar, desceram sobre eles línguas como de fogo. Oh Deus, que essas línguas sejam repartidas aqui agora sobre esses jovens, sobre essas irmãs, sobre esses irmãos. Nós queremos mais de Ti, mais do Teu Espírito. Senhor, buscamos, como o apóstolo Paulo falou, os dons do Espírito Santo. Comece a desatar agora, irmão. Abra a tua boca com fome de Deus e diga: Pai, eu quero ser uma tocha na tua mão. Eu quero ser uma flecha na tua obra. Eu quero ser uma flecha na tua aljava. Eu quero ser um instrumento do teu Espírito Santo.